Abril de 1945. O ar do Vale do Pó, no norte da Itália, carregava uma mistura densa de cheiros, o perfume adocicado das flores da primavera, o odor metálico de pólvora recém-queimada e o fedor azedo do fim de uma guerra. Para a tenente Anneliese Richter, uma enfermeira de 26 anos do exército alemão, aquele cheiro era o da própria rendição. Ela estava de pé, ombro a ombro com centenas de outras mulheres alemãs capturadas, parte dos quase 15.000 soldados da 148ª Divisão de Infantaria que haviam acabado de depor suas armas para uma força que até então, existia apenas em seus pesadelos. Nos últimos 4 dias eles haviam marchado por quase 90 quilômetros, uma coluna interminável de uniformes cinzentos e rostos sujos de lama. Não havia comida, a água era um luxo tirado de poças e valas, e o sono vinha em espasmos inquietos, em celeiros abandonados ou sob o céu frio dos Apeninos. O uniforme de Anneliese estava em farrapos, uma tela de sujeira, lama seca e o sangue escurecido de um soldado que ela tentará salvar dias atrás. O cheiro de suor, medo e desespero era uma névoa invisível e sufocante que emanava do grupo, tão palpável que seus captores, os soldados da Força Expedicionária Brasileira, mantinham uma distância respeitosa. Anneliese olhava para as mulheres ao seu redor. Rostos que antes eram jovens e cheios de fervor patriótico agora estavam encovados, os olhos fundos e vazios, assombrados pelo que viram e pelo que temiam estar por vir. Algumas mal conseguiam ficar em pé, as botas militares haviam desintegrado a pele de seus pés, deixando feridas abertas e purulentas. Por 6 longos anos, a máquina de propaganda do Reich, sob a batuta de Joseph Goebbels, pintaram um quadro vívido e aterrorizante do que aconteceria se caíssem nas mãos dos aliados. Mas os brasileiros... os brasileiros eram descritos como algo muito pior. Selvagens das selvas da Amazônia, diziam os panfletos. Homens macaco, canibais que não conhecem a honra nem a civilização. Anneliese se lembrava das palestras dos oficiais, da voz estridente no rádio descrevendo os soldados da cobra fumante como uma horda de mestiços primitivos, enviados para saquear, estuprar e profanar a Europa. Eles tratarão nossas mulheres com uma brutalidade que faria os soviéticos parecerem cavalheiros, um comandante havia gritado semanas antes. Anneliese vira os desenhos, as caricaturas que os retratavam com ossos no nariz e facões ensanguentados. E ela acreditou. Como não acreditar? Era a única verdade que conhecia. O que ela não sabia, o que não podia sequer imaginar, era que toda essa construção de ódio estava prestes a desmoronar, e a verdade a faria chorar por razões que a propaganda jamais poderia prever. Um grupo de soldados brasileiros se aproximou. Eles não marchavam em formação perfeita, caminhavam com a lassidão de homens exaustos pela vitória. Era uma mistura de raças que Anneliese nunca vira junta em um exército. Havia homens brancos de olhos claros, negros com sorrisos largos e a maioria homens de pele bronzeada, um mosaico de origens que desafiava a lógica pura e ariana de seu mundo. Um sargento se destacou caminhando na frente com um intérprete italiano ao seu lado. Ele era alto, mas não de uma forma intimidadora. Sua pele era escura, queimada pelo sol do Brasil e da Itália. Seus braços eram fortes, de quem trabalhou a terra muito antes de empunhar um fuzil. Em seu cinto, uma faca de combate, cuja bainha de couro parecia gasta pelo uso constante. Anneliese sentiu o coração disparar, um tambor frenético contra suas costelas. Era ele. O selvagem. A personificação de seus piores medos. Instintivamente, ela deu um passo para trás, e as outras mulheres se agruparam ainda mais, um rebanho de ovelhas encurralado, esperando o ataque do lobo. O sargento, um homem que seus companheiros chamavam carinhosamente de baiano, percebeu o pânico. Ele parou a alguns metros de distância e ergueu as mãos lentamente, as palmas abertas, um gesto universal de paz que transcendia qualquer idioma. O intérprete, um jovem italiano com um bigode ralo, traduziu a voz calma e com um sotaque cantado do brasileiro. Precisamos organizar vocês. Formem uma fila, por favor. Vamos dar água e comida. Ninguém se moveu. O medo era uma paralisia coletiva. Poxa vida, o sargento baiano suspirou, um som mais de cansaço do que de impaciência.
Ele então fez algo que gelou o sangue de Annelise, caminhou diretamente em sua direção. Ela estava na frente do grupo, seus olhos azuis arregalados de terror encontrando os olhos escuros e cansados dele. Você primeiro, disse o intérprete. Ajude a organizar as outras. Annelise tremia incontrolavelmente enquanto o sargento se aproximava. A faca em seu cinto parecia crescer a cada passo que ele dava. A lâmina, ela imaginou, devia ser longa, afiada dos dois lados, pronta para cortar, para violar. Ele parou a menos de 1 metro dela. Seu rosto não mostrava emoção, apenas um vinco de exaustão entre as sobrancelhas. Levante os braços, ordenou ele através do intérprete. A voz era firme, mas não cruel. Lentamente, como se seus membros fossem feitos de chumbo, Annelise obedeceu. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia mantê-las erguidas. O sargento baiano observou seu uniforme imundo. Ele viu os rasgos, as manchas de sangue, a sujeira impregnada. Mas ele, um homem do campo, um pracinha que conhecia a miséria de perto, viu algo mais. Ele viu a tremedeira que não era apenas de medo, mas de fome. Viu os lábios rachados pela sede. Viu o frio que a fazia encolher-se dentro do uniforme rasgado, mesmo sob o sol da tarde italiana. Então, para o horror absoluto de Annelise e de todas as mulheres que assistiam com a respiração suspensa, ele levou a mão ao cinto e desembainhou a faca. A luz do sol brilhou por um instante na lâmina de aço. Por favor. Por favor, não, Annelise gritou em alemão, as palavras saindo como um soluço rasgado. Ela tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Um guarda brasileiro atrás dela, percebendo o pânico, segurou-a gentilmente pelos ombros, um toque que pretendia acalmar, mas que para ela pareceu a garra final da armadilha. O sargento baiano deu um passo à frente. Annelise fechou os olhos com força, o rosto banhado em lágrimas. Era o fim. Ela esperava a dor cortante, a humilhação final, a confirmação brutal de que Goebbels estivera certo o tempo todo. Seu corpo inteiro se contraiu, esperando o golpe. Então, ela sentiu. Não uma dor, mas um som. Um som áspero, de metal cortando algo duro. Confusa, ela abriu os olhos lentamente. O sargento baiano não estava olhando para ela com luxúria ou raiva. Havia uma expressão de compaixão em seu rosto. A faca não estava apontada para ela. Em uma das mãos, ele segurava seu próprio pão de campanha, um naco redondo e duro. Com a outra, ele usará a faca para cortar o pão exatamente ao meio. Ele guardou a faca na bainha e estendeu uma das metades para ela. Ele não disse nada por um momento. Apenas ofereceu o pão. Annelise ficou paralisada, o cérebro incapaz de processar a cena. O bárbaro, o monstro, o canibal. Estava dividindo sua própria ração com ela. Vendo sua hesitação, ele pegou sua outra mão e, com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rude, colocou a metade do pão na palma dela. Come, moça, disse ele em seu português musical. Você tá com fome. O intérprete traduziu, mas a mensagem já havia sido entregue, não em palavras, mas naquele ato simples e profundo. Annelise olhou para o pão em sua mão e depois para o rosto do sargento. E então, o dique de 6 anos de ódio, medo e mentira se rompeu. Ela começou a chorar. Não as lágrimas silenciosas de pavor de antes, mas soluços altos e convulsivos que vinham do fundo de sua alma. Eram lágrimas de choque, de alívio e de algo que ela não conseguia nomear. Uma vergonha avassaladora por ter acreditado nas mentiras, por ter temido um homem que acabará de lhe mostrar mais humanidade do que qualquer um de seus superiores nos últimos meses da guerra. Os americanos não vieram para nos violar, eles vieram para nos desinfetar, pensou Greta no roteiro original. Para Annelise a revelação foi ainda mais profunda. Os brasileiros não vieram para nos devorar, eles vieram para nos alimentar. O gesto do sargento baiano foi como uma pedra atirada em um lago parado. A tensão entre os prisioneiros se desfez. Vendo o exemplo de seu sargento, outros pracinhas se aproximaram, não com armas apontadas, mas com cantis de água, cigarros e suas próprias rações.
Um jovem soldado de Minas Gerais com um violão pendurado nas costas, sentou-se num caixote de munição vazio e começou a dedilhar uma melodia suave e melancólica, uma canção de saudade de uma terra que Annelise nunca veria. Os sons da guerra foram substituídos pelo choro baixo das mulheres, pelo murmúrio das vozes em português e alemão tentando se comunicar, e pela música triste do violão. Annelise comeu o pão. Cada mordida era difícil de engolir por causa dos soluços, mas era o alimento mais saboroso que já provara. Tinha gosto de dignidade. O tratamento humano não era um ato isolado, era a política não oficial da FEB. Esses homens, arrancados de suas vidas simples no Brasil, não haviam perdido sua essência nos campos de batalha da Europa. Eles lutaram com uma bravura que surpreendeu os alemães, ganhando o apelido de cobras fumantes, mas não lutaram com ódio. Mais tarde, naquela noite, as prisioneiras foram levadas a uma cozinha de campanha. O cheiro que vinha das panelas gigantes era quase insuportável de tão bom. Não era um ensopado ralo e sem gosto. Era feijão. Feijão preto, cozido com pedaços de carne de porco e linguiça, temperado com alho e folhas de louro. Um prato simples, a comida do povo brasileiro. Cada mulher recebeu uma gamela de metal cheia até a borda, junto com uma porção de arroz e farinha de mandioca. Annelise sentou-se em um banco de madeira, olhando para o vapor que subia de sua comida. Ao seu redor, as outras prisioneiras comiam com uma voracidade desesperada, algumas chorando silenciosamente em seus pratos. Ela deu a primeira colherada. A comida era quente e salgada real. Era um abraço em forma de alimento. Naquele momento, comendo o feijão dos pracinhas, Annelise entendeu a magnitude da derrota alemã. Não era apenas uma derrota militar, mas uma falência moral. Como se pode lutar contra um inimigo que te alimenta melhor do que seu próprio governo? Como justificar uma ideologia de superioridade racial quando os selvagens te tratam com uma decência que seus próprios líderes esqueceram? Um médico brasileiro, um capitão de óculos e ar gentil, passou para tratar das feridas nos pés das mulheres. Ele limpou as chagas de Annelise com cuidado, aplicando um antisséptico que ardeu, e depois a enfaixou com gaze limpa. Por quê? Por que estão nos tratando assim? Ela conseguiu perguntar ao intérprete, sua voz embargada. Disseram que vocês nos odiavam. O intérprete traduziu a pergunta para o médico. O capitão olhou para Annelise, um sorriso cansado em seu rosto. Ele respondeu em português e o intérprete verteu suas palavras. Ele diz, porque a guerra acabou. Vocês são prisioneiras, não animais. E nós? Nós não somos nazistas. Somos brasileiros. A resposta a atingiu com a força de um soco. 6 anos de propaganda, de doutrinação, de ódio destilado, tudo se desfez em uma única frase. Ali no meio da Itália em ruínas, sendo cuidada por seus inimigos, Annelise sentiu-se finalmente livre. Livre das mentiras. Ela passou várias semanas em campos de prisioneiros administrados pelos brasileiros antes de ser transferida. Em nenhum momento foi maltratada, abusada ou humilhada. Ela viu pracinhas dividindo seu chocolate, ensinando palavras em português aos guardas alemães mais jovens, mostrando fotos de suas famílias no Brasil. Eles eram homens que sentiam falta de casa, que estavam cansados da guerra e que, acima de tudo, se recusavam a se tornar os monstros que foram enviados para combater. Annelise Richter nunca mais voltou para a Alemanha. Após a guerra, ela se estabeleceu na Itália, trabalhando como enfermeira em um hospital que cuidava de vítimas de ambos os lados do conflito. Casou-se com um italiano, teve filhos e netos. E para o resto de sua vida, ela contou a história do dia em que um sargento brasileiro de pele escura a confrontou com uma faca na mão. Ela nunca se esqueceu do momento em que esperou a morte e recebeu pão. O momento em que a propaganda se desfez diante da simples e avassaladora realidade da compaixão humana. Em suas memórias, ela escreveu: "Ensinaram-me a temer os brasileiros como bestas selvagens. Disseram que eram a barbárie batendo às portas da civilização. Mas quando me vi rendida e à mercê deles, eles não me deram dor, não me deram humilhação. Eles me deram água, me deram um prato de feijão quente e, antes de tudo,
um sargento dividiu seu único pão comigo. Naquele instante, eu aprendi a dolorosa lição. A verdadeira barbárie não estava na cor da pele ou na origem de um soldado, mas na ideologia que o ensina a odiar. Os brasileiros não só venceram a nossa divisão em Fornovo de Taro, eles venceram a nossa propaganda com a arma mais poderosa de todas, o coração